Eu discordo de quem acha que o Bolsonaro é burro, de quem acha que ele é louco. As pessoas querem hoje saber como é que vai fazer para cumprir o mês, como é que vai fazer para comer, a gasolina no preço que está, a falta de vacina, e ele quer falar que a urna do ano que vem vai estar fraudada. Ele é diversionista, ele joga os assuntos para outro patamar, e isso é uma estratégia política que não tem limite. Olá, eu sou Luiz Henrique Mandetta, médico, trabalhei a vida inteira na saúde, tanto privada quanto pública, fui ministro da Saúde, vocês devem ter me conhecido mais no início da pandemia, e eles me convidaram para vir aqui comentar a internet, os comentários de internet no Quebrando o Tabu. Valeu pelo convite, estamos juntos. Bolsonaro está sendo julgado por crime contra a humanidade pelo desgoverno na pandemia. Se o ministro da Saúde do Bolsonaro pudesse depor, o que ele diria? Cara, eu ainda estava no ministério, eu reuni minha equipe e falei assim, olha, vamos trabalhar com 3 cenários. Vamos trabalhar com um cenário pessimista, um cenário realista e um cenário otimista. Qual seria o número de óbitos até 31 de dezembro de 2020? Isso nós não tínhamos nem 100 óbitos no Brasil, estava bem no início. A gente usava modelos matemáticos para aquilo dali, que é uma técnica de saúde pública. No otimista, que era assim, o vírus vai ter baixa circulação aqui, vai todo mundo, não vai ter aquelas teorias de um vírus do hemisfério norte, aqui ele vai ser mais brando, tal. Com aquilo dali, a equipe do Gabado falou, se os astros alinharem, se aqui for diferente de 30 a 40 mil óbitos. A realista, que era do Wanderson, olha, é um vírus, vai se comportar igual está lá, mas a gente vai conseguir abastecer, a gente vai conseguir colocar as unidades básicas de saúde como porta de entrada, a gente vai conseguir união do país, a gente vai conseguir colocar os agentes comunitários para fazer o isolamento das pessoas nas casas, nós vamos conseguir fazer o que a gente tem que fazer, o SUS é forte, está presente no país, colocando todas as nossas forças. O Wanderson colocou que teria de 80 a 100 mil em 2020. E o Croda falou, olha, destoando, não tendo união, acabando a equipe, não tendo uma campanha de conscientização, apostando no cada um por si, 180 mil óbitos até 31 de dezembro de 2020. E eu queria muito que o presidente soubesse daquilo, para ele tomar a decisão dele. E eu já estava aquele climão, já não estava bom. E ele não queria, ele nunca se reuniu para saber qual era a posição do Ministério da Saúde. Um dia eu pedi para o Casa Civil, era Braga Neto, até o Moro estava dentro da sala, falei, esse aqui é o quadro, se ele for nesse caminho, nós vamos ter 180 mil óbitos nesse ano, vai ficar na conta dele. Não, mas isso tem que ser mostrado para o presidente. Falei, bom, amanhã de manhã, sábado, na casa dele, vão todos os ministros e você mostra. Eu fui e eu levei por escrito. Eu levei, além de mostrar, entreguei na mão dele. Considerando, o Ministério da Saúde recomenda expressamente à Presidência da República que adote as medidas para que nós possamos diminuir o número de óbitos. E, infelizmente, no dia 31 de dezembro de 2020, nós chegamos a 191 mil óbitos, quer dizer, erramos por 11 mil óbitos numa projeção de quando a gente não tínhamos 100. Você entra para fazer um trabalho técnico. Eu chamei a minha equipe, eu não queria saber se a pessoa era da cor do gato, eu queria saber se pegava o rato. Só que na hora que chegou um problema que exigia o melhor do trabalho técnico da medicina pública brasileira, que eu trouxe a USP, que eu trouxe a Unicamp, que eu trouxe Federal do Rio, que eu trouxe Fiocruz, que eu trouxe Evandro Chagas, que eu trouxe o pessoal melhor que a gente tem e liguei no mundo com o que tem de melhor, aí ele chega para mim e fala, eu não quero um trabalho técnico, eu quero um trabalho político medíocre, que é falar que cloroquina resolve e mandar o povo trabalhar. Aí ele substitui, o meu substituto era o Taishi, e ele fica 20 dias, porque ele viu que não tinha condições. Aí o que mais deixou todos nós, médicos, enfermeiros, todo o pessoal da saúde que dedicam a vida a estudar saúde, foi ver uma intervenção militar burra na saúde. Nada contra os militares, eu não tenho aptidão militar, assim como o militar não tem perfil, não foi formado para entender de vida, de SUS, de pacto, de cidadania, de equilíbrio. Foi terrivelmente frustrante, foi muito dura, uma experiência que eu não recomendo a ninguém. Você saber que você poderia estar fazendo a diferença para melhor e você ver o impedimento do trabalho tendo sido feito por um motivo tão fútil, tão nada a ver.
O Mandetta falou que o Bolsonaro queria mudar a fórmula da cloroquina para C18H26CLN3, para mito 38-2022. Isso foi enviado ao Mandetta pelo Bolsonaro, mas o Mandetta não concordou. O que eu vi lá foi uma tentativa, numa reunião que teve lá, os caras queriam mudar a bula da cloroquina para dizer, na bula, para fazer a Anvisa colocar na bula, através de decreto presidencial, que a cloroquina teria indicação para uso em Covid. Eu não tenho nada contra remédio nenhum. A gente, na medicina, a nossa farmacopeia, o que está por trás da gente, é muito extensa e a gente tem drogas terapêuticas muito mais complexas e perigosas do que a cloroquina. Nós não temos problema com ter recurso terapêutico. O que a gente tem problema é você ter alguma terapia que não tem evidência científica, porque daí cai no charlatanismo, né? Então, vamos lá. Aí eu vou botar o óculos porque o meu cachorro comeu meu óculos. Mandetta, só quer ser presidente da República, o resto é mimimi. Não entendi. Eu acho que eu quero ser cidadão pleno, eu quero ser coerente com os meus sentimentos, com o que eu acho do Brasil. Eu acho que o Brasil pode mais. Acho que o dia que o brasileiro experimentar um governo bom, ele para de cair em lorota, ele para de cair em salvador da pátria. O dia que ele compreender que a nossa solução está na educação, está na cidadania, está em cumprir o contrato social que está na Constituição, temos uma boa economia de mercado, um Estado do tamanho suficiente para poder fazer esse trabalho, o dia que ele experimentar isso, ele vai ver que nomes são secundários, o que interessa são ideias. Quando eu tinha 18, 19 anos aí no Rio, eu era do movimento estudantil, foi quando explodiu o Direta Já. E a gente achava que se a gente tivesse o direito de votar para presidente, todos os nossos problemas estariam resolvidos, né? Era a crença da minha geração. E depois a gente vê que não é bem assim, né, cara? Que a gente tem que participar, que a gente tem que estar junto. Esse comentário ele enxerga uma segunda intenção no teu trabalho, ele enxerga uma segunda intenção naquilo que você apresentou. Essa segunda intenção existe? Olha, que sendo brasileiro, estando filiado a um partido político, tendo mais de 35 anos, estando em dia com as suas obrigações eleitorais, me parece que esses são os pré-requisitos que qualquer brasileiro tem que ter para poder começar a ir atrás desse desejo de transformação. E eu acho que eu reúno essas condições. Se tiver apoio político, se tiver passagem dentro de partido, isso é uma outra história, você tem que ser... O sonho sozinho é um sonho que se sonha só, o sonho que se sonha junto que pode se transformar em realidade. É uma caminhada muito grande, mas eu estou muito decidido a fazer somente aquilo que o meu coração manda fazer, aquilo que eu acredito que seja verdadeiro, então eu estou fazendo de coração aberto. Engraçado, Mandetta defende a maconha medicinal, mas não aceita a cloroquina. Eu aceito morfina para analgésico, a gente prescreve. A maconha medicinal foi parecer meu no Ministério da Saúde, ela é indicada, tem as síndromes de convulsão reentrantes. Eu sou ortopedista pediátrico, eu tenho pacientes que precisam, eu vejo a agonia dos pais quando tem indicação. Eu acho que ela tem que estar na farmacopeia, o médico tem que estudar. Agora, essa coisa de falar assim, não, eu vou usar maconha porque é bom para queda de cabelo, porque é bom para o humor, essa outra linha que não é técnica, que não é científica, eu não concordo. Mandetta está junto e misturado no golpe da esquerda comunista e alguns ministros do STF para prejudicar o presidente Bolsonaro. Só não enxerga quem não quer. Esse daí deve ser tá viajando, né? Essa coisa do Bolsonaro ficar sistematicamente pregando ódio, pregando essa coisa de caça comunista, de toda hora botando um culpado, uma hora sou eu o culpado, outra hora eu me lembro que era o Rodrigo Maia. Aí ele não pôde mais bater na Câmara dos Deputados por causa do Arthur Lira, por causa do Centrão. Aí ele mudou, ele começou a bater no STF. A imprensa ele bate o tempo todo. Acaba fazendo com que o pacato cidadão que vive essa bolha de internet, ele acaba se convencendo desse tipo de coisa. Chega a ser até perigoso. O povo está super puto com o lockdown imposto pelos governadores que acabou fudendo a economia. E as ruas mostram isso. Milhares de pessoas se reunindo para apoiar o presidente em todos os estados onde ele passa. Sai da tua bolha. Pois pelas pesquisas aí parece que não é minha bolha, não. Parece que é a tua bolha. Você que está vivendo nessa bolha dos 20%. E interessante, porque quando você faz simulação de segundo turno, essa bolha está tão extremista, essa bolha Bolsonaro,
que ele tem 22% no primeiro turno, aí você bota ele no segundo turno, ele vai a 24%, ele cresce 2%. Vai colocar gente na rua, você tem duas maneiras de mobilizar pessoas. Uma é pelo ódio, pela incitação, pela raiva, pelo medo, pela intimidação. A outra é pela pacificação, pelo amor, pela união, pelo trabalho coletivo, pela moderação. Normalmente, pelo medo, pela violência, elas são mais barulhentas. As pessoas parecem que se sentem parte de algum tipo de gangue ou tribo, ou seja lá o nome que você queira dar. Mas elas normalmente têm um voo muito curto. Elas não conseguem se sustentar. Sempre foi assim na história. Só o atraso da compra da vacina, essa segunda onda que a gente teve no primeiro semestre, que foi mais dura do que a primeira, ela poderia ter sido evitada com vacina que já estaria sendo aplicada no Brasil desde o final de novembro, começo de dezembro. A gente já teria chegado no mês de abril, que foi quando a segunda onda mais levou gente, a gente poderia ter protegido já todo mundo acima de 60 anos. Então, quando eu vi a maneira, a realidade do como que o presidente vê vida, aí, meu amigo, tem quase 600 mil vidas perdidas que me separam, tá, entre eu e ele. É um universo enorme aí, não dá. Já pararam para pensar em quem o Mandetta apoiaria no segundo turno, Lula e Bolsonaro? Cara, já me fizeram essa pergunta. Isso é um pesadelo, né? É o terror versus o horror, na minha visão. Eu me lembro quando eu decidi ser deputado federal, eu fui para fazer o contraponto, na época, com o governo do PT, porque eu achava que eles estavam cometendo um erro grave de apostar numa economia de consumo quando a gente tinha que apostar numa economia de educação, de transformação. E deu no que deu. A gente colheu aí um número enorme, uma bolha de crédito, de endividamento, famílias endividadas e desemprego. Depois veio uma crise política enorme que surgiu o Bolsonaro. Eu acho que, do ponto de vista de pessoa, até acho que o Lula tem mais polidez, ele dialoga mais, menos arrobos ditatoriais, o que é uma vantagem. Mas do ponto de vista de jogar a sociedade, essa coisa de nós contra eles, de romper a Liga Social Brasileira sistematicamente, trazer sempre essa coisa de clima de torcida organizada, de, olha, eu fico do lado de cá, quem não pensa o Brasil como eu penso, não está certo, tem que ir embora, não pode sequer participar do debate. A mesma coisa acontece do outro lado. E eu acho que é isso que tem que ser mudado. Eu acho que o país precisa pacificar. Eu discordo de quem acha que o Bolsonaro é burro, de quem acha que ele é louco. Primeiro que doença mental não é adjetivo para você colocar nas pessoas, porque senão você aumenta até a estigmatização, né? Qualquer doença mental, você tem diagnóstico, você tem tratamento, e a pessoa fica bem, se insere na sociedade. Eu acho que o plano dele é exatamente cumprir essa cartilha da engenharia do caos, é a manipulação através da internet, através de algoritmos, através de uma coisa muito sofisticada, que está fazendo estrago em várias democracias do mundo. Eu acho que ele aqui é o porta-voz desse tensionamento com as democracias, que estão tendo que resistir, ataque sistemático às instituições. As pessoas querem hoje saber como é que vai fazer para cumprir o mês, como é que vai fazer para comer, a gasolina no preço que está, falta de vacina, e ele quer falar que a urna do ano que vem vai estar fraudada. Ele é diversionista, ele joga os assuntos para outro patamar. Agora ele está canalizando a ira das pessoas para o Supremo, como se o Supremo fosse o causador de todos os males do mundo. E isso é uma estratégia política que não tem limite. E, por isso, ela acaba sendo perigosa para a própria democracia, porque, como ela não tem limite, ela vai fazendo com que as pessoas, daqui a pouco, acreditem que elas estão vivendo algum tipo de guerra santa, algum tipo de missão, né, de que tenha que fazer alguma coisa, e isso é extremamente perigoso para um país que não tem essa tradição de enfrentamento, de guerra civil, e isso ele pode levar o país para um quadro desse. Ele é incapaz de traduzir em políticas horizontais, de esquecer a parte política. Um presidente da República não pode administrar para um setor da sociedade, ele tem que administrar para os brasileiros. A cada 4 anos tem eleição. Quando for a eleição, ele tem que ter tido o olhar para todo mundo. Eu acho que ele é muito pequeno para o cargo e, nesse ponto aí, a desilusão é total.
Não entendi porque estão falando de carnaval e festival de música se tem ameaça da variante Delta a todo vapor. Tem a ver, tem tudo a ver essa tua preocupação. Temos que correr com a vacina, tentar fazer as 2 doses. Está muito baixo o índice de vacinação de 2 doses. A gente conseguiu a primeira, agora tem que correr atrás da segunda. Tem que fazer imediatamente a 3ª dose de reforço no pessoal acima de 70 para proteger. Agora, essa coisa de falar assim, não, dia 30 de outubro, carnaval, dia 31, essa coisa de falar, vamos fazer um cronograma para frente, que ela passa para todo mundo assim, ó, acabou, liberou geral, agora torcida, vamos para o Maracanã. O mundo inteiro está tropeçando, quem embarca nessa está tropeçando. Para a gente ficar livre disso daí, a gente vai ter que vacinar o mundo. Porque cada vez que esse vírus entra no organismo de alguém, ele sai de lá um pouco diferente. E essas variantes vão, quando ela vem mais agressiva, mais contagiosa, ela predomina sobre a outra. Nós temos países que não vacinaram nem 1% da população, não chegaram a nada, não tem vacina. E o vírus está lá. E a gente está todo mundo de dedo cruzado, torcendo para que um vírus não faça uma variante que seja resistente às vacinas, porque daí vai zerar o jogo, vai voltar tudo para o zero. Então, eu acho que cautela é o primeiro princípio para a proteção da vida. Continua lavando sua mão, continua usando máscara, evita o que você puder evitar de aglomeração. Cuidado com sua mãe, cuidado com a sua avó, com as suas tias, que esse pessoal tomou, às vezes, a vacina há mais de 6 meses. A gente está descobrindo esse vírus, a maneira que ele vai ocorrendo. Então, essa coisa de falar vamos tocar a festa a todo vapor aí é complicado. Não é ficar naquela coisa de isolamento. É uma liberdade vigiante. E ela vai muito de educação em saúde para cada um. E vamos lá. A gente vai... Não foi em vão o que a minha geração fez de pedir democracia, de exigir democracia. Não foi em vão a gente ter escrito a Constituição Cidadã de 88. Não foi em vão a gente ter apostado até agora na via democrática. Ela vai refinando a democracia, é assim, é da democracia, e ela vai tirando e vai deixando no final os bons quadros. Tomara que a gente faça uma boa eleição e vai dar tudo certo, e esse Brasil possa ser na sua plenitude. Desejo a todo mundo paz, amor e harmonia. Não seja mais um leão nessa selva virtual aí. Boa sorte para todo mundo.